pessoal, tudo bem? Obrigada pelos comentários que vocês deixam aqui no programa, por interagirem com a gente, por se inscreverem, por elogiarem. A gente faz esse programa com muita dedicação, muito amor mesmo. A gente está sempre em busca de histórias novas e surpreendentes. A gente recebe as sugestões de vocês, é que muitas vezes a gente não consegue trazer a pessoa porque ela está ou em tratamento de saúde ou porque mora em outro estado, mas está tudo lido e registrado. Gente, se preparem para a história a seguir, história especial do Mês das Mães. Vocês já viram uma história de filme? Sabe aquela frase, essa história daria um livro, essa história daria um filme, essa história daria uma novela? Essa é a história da Jussara. Assistam esse episódio com atenção, porque é demais essa história. Eu fiquei assim, ó, vocês vão amar. Aproveitando, se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, deixa o número do seu telefone no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Assistam agora esse episódio que daria um filme. Eu nunca esqueci meu filho. Mesmo engravidando aos 12 anos de idade, ele sempre morou no meu coração. Eu tive mais 2 filhos após o trauma que eu vivi, mas nada apagou a lembrança do meu primogênito. O que eu não imaginava era que um dia nós dois nos reencontraríamos. No Amar de hoje, vamos conversar com a Jussara, que é mãe de 3 filhos. O Jordan, de 25, o Diogo, de 29 e o Bruno, de 35. A Jussara engravidou do Bruno quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Sem nenhuma condição emocional e financeira para cuidar do seu filho, ela foi obrigada a doá-lo para uma família francesa. Jussara nunca se recuperou desse e de outros traumas que envolvem sua história. Mas aos 43 anos, ela recebeu uma ligação que mudou sua vida e ela pôde conhecer seu filho. Hoje, ela vai contar todos os detalhes da sua longa jornada até aqui. Jussara do céu, que história de filme, hein? Exatamente. Tudo bem? Obrigada por você ter vindo até o Amar. Eu fiquei maluca quando eu vi sua história. Você nasceu num vilarejo indígena no Recife, Jussara? É uma aldeia de índio chamada Itapsuma. Ela é uma cidadezinha que é uma divisa com a ilha de Itamaracá, em Recife. Quantos habitantes? Eu nem sei, na época. Muito poucos. Pouquinho, na época. Agora deve ter mais, né? Porque evoluiu um pouco mais, né? A tua vida sempre foi muito dura. O teu pai Sim. Parece que era muito agressivo, maltratava a sua mãe. Violento. E ela, desesperada, fugiu com teus 2 outros irmãos e deixou você aos cuidados do seu pai. Ela fugiu com uma irmã. Com uma irmã? Isso, que era mais velha. Quantos anos você tinha quando a sua mãe foi embora, Jussara? Eu era de berço. Aí tinha mais 2 irmãos, que era mais velho, tipo, acho que 3, 4 anos. E aí você passou a viver apenas com teu pai, que não era o melhor exemplo que você podia ter. Ele era muito difícil, descontava muitas coisas em você. Exatamente. E mais tarde vocês mudaram para Olinda. Isso. E na capital você chegou a viver com diversas famílias, porque teu pai não queria assumir a responsabilidade da paternidade. Não. O que você lembra dessa época? Meu pai era alcoólatra, né? Alcoólatra, violento. E sempre meus 2 irmãos, um ficava nas ruas, outro ficou na casa de um tio meu, ficou por lá mesmo, só que nós 2 ficamos sem ter... Tipo itinerante. Sem ter rumo, né? O teu pai te deixava numa casa, depois te deixava em outra, mas Isso. O quê? De parente ou de amigos? De amigos. Aí, tipo, ele falava assim, as pessoas falavam, que menina bonitinha, dá pra mim, ele pode ficar. E eu ficava nessa casa. E eu lembro que uma dessas casas que eu fiquei, o marido da pessoa, tipo, mexia, né? Abuso mesmo, sabe? Quantos anos você tinha, Jussara? 10 anos. E assim, sempre foi assim. E ele violento, batia. Ele era muito violento de bater. E eu com aquela coisa, né? Eu queria encontrar minha mãe, era sonho encontrar minha mãe, ter uma casa. O que mais você lembra dessa época, assim, que você ficava de casa em casa, sem afeto, sem amor, foi abusada? O que eu lembro era muita tristeza, né? Muita angústia. Me sentia desprezada, me sentia assim como se eu fosse um lixo, porque não tinha família, não tinha ninguém que apoiasse. E eu falava, o que vai ser de mim se eu não tenho ninguém por mim? Você teve uma infância muito dura, sem amor. Então, dentro da compreensão de uma criança que você tinha na época,
Você acreditou que se você tivesse um marido e construísse uma família, você teria casa, amor, comida, tudo que te faltava. E aí você conheceu um rapaz que na época tinha 20 e poucos anos e você acabou engravidando aos 12. Como é que foi quando você contou que você estava grávida? Eu tinha uma amiga e ela falou, eu tô namorando um rapaz e ele tem um irmão, você quer conhecer o irmão? Eu falei, quero. E ela apresentou, e aí eu conheci, eu falei, pronto. Aí ele morava com a mãe, os 2 irmãos, e eu falei, pô, aqui é a oportunidade de eu ter uma família, né? E eu falei, pô, agora aqui eu vou me encontrar. E aí eu fui ficando, ia final de semana lá nessa casa que eu lembro, e eu acabei engravidando. Depois disso, ele começou a me rejeitar. Você estudava na época? Você frequentava a escola? Não, eu nunca estudei. Você nunca frequentou a Eu escola? nunca frequentei escola. Tanto é que eu só vim saber contar tempo depois que eu engravidei. Você não sabe ler nem escrever? Agora sim. Você fez um supletivo? Eu terminei o colégio. Ai, que legal. Terminei. Na época, não. Na época, não. Então você engravidou, o rapaz na época não assumiu a paternidade, te rejeitou. E aí você se viu sozinha mais uma vez, só que dessa vez grávida. E uma conhecida dele te indicou para um trabalho numa casa de família, já que você precisava de dinheiro para se manter. Só que você tinha 12. E como você contou aqui, você não sabia ler nem escrever. Mesmo assim, uma menina de fibra que você já era, você topou o desafio. Só que no primeiro dia de trabalho, o que aconteceu de inesperado, Jussara? As coincidências começaram umas coisas assim loucas na minha vida. Eu fui trabalhar nessa casa e nesse primeiro dia a minha patroa, a futura patroa, falou, eu tô indo no aeroporto buscar minha irmã, que ela tá vindo de São Paulo, de férias, e a gente vai no aeroporto buscar ela para ir para minha casa para você conhecer. Não demorou muito tempo, que eu lembro, eu comecei a passar mal, e o pessoal falou que ela falou assim, a menina tá passando mal. Ela falou, chama a médica, a minha irmã é médica, pra examinar você. Aí ela começou a examinar, falou, ela tá grávida. Aí foi aquele fuzuê na casa, chama um, chama outro, e chamou a moça que me trouxe, perguntou, por que você não avisou que a menina tava grávida? Ela falou, porque eu queria ajudar ela não tem família, o pai não quis assumir, então eu queria ajudar, deixa ela ficar. Aí eles falaram, tudo bem, deixa ela ficar. E já era fim de janeiro de 87, que em fevereiro ela voltaria para São Paulo. Ela me propôs, vamos para São Paulo comigo? Ela falou, eu vou fazer um doutorado, vou passar 3 anos e depois a gente volta. Você era uma criança, 12 anos, idade da minha filha. Você estava perdida, sem saber para onde correr. A gente já falou aqui da tua falta Sim. de estrutura familiar. Você topou vir a São Paulo para acompanhar essa mulher. Sim. E aí, como você estava grávida, não passou pela tua cabeça que ao chegar aqui, ela ia te surpreender. O que aconteceu, Jussara? Nós viemos e eu tinha 2 peças de roupa, 2 vestidos, lavava um e colocava outro. Se ajeitou, era um apartamento bem montado, bonitinho. Porém, uma cena que me deixou sempre indignada foi porque tinha um sofá na sala, e ela veio com os 2 filhos e comigo. No quarto tinha 4 beliches. Uma que dormia um filho em cima, outra dormia embaixo. E ela dormia uma embaixo. Ficou uma beliche, uma cama sobrando. E o sofá da sala. Ela me pôs para dormir no chão da cozinha, embaixo da mesa. E isso foi me criando um... Mas, pera. Você chegou no apartamento da moça que falou, vou fazer um doutorado, vem para São Paulo comigo. Claro que na sua inocência você nem... Ela pagou a passagem, quando chegou ela falou, dorme aí no chão, não te deu um cobertor. Nada? Tipo cachorro? No chão da cozinha, debaixo da mesa, com tipo um colchão fino lá. Eu grávida. Ela sabia da sua gestação? Sabia. Mas comida, tudo? Não, comida eu tinha. Mas assim, só eu dormir no chão, aquilo ali pra mim, eu fui criando eu não sei o que com ela, eu não via ela com bons olhos. Aí, mas durante o dia você fazia o quê? Passavam os dias, ela ia trabalhar, você ficava fazendo o quê? Ela me ensinou a fazer uma comida, dava limpada no apartamento. Então ela me colocou nessa situação desumana para dormir no chão. E como faz muitos anos, eu lembro que não demorou muito, que ela fez a proposta que eu tinha que doar. O seu filho? Meu filho. Ela falou isso claramente, ela claramente. verbalizou isso pra você. O que ela falou? Você vai dar esse seu filho, porque você não tem condições de criar, você é uma criança, você não sabe ler, não sabe escrever, você não tem família. Então ela passou a acompanhar você no pré-natal. Isso.
você estava numa situação de total vulnerabilidade, sozinha, e no teu estado de espírito, você acabou fazendo o melhor que você podia e aceitou a proposta. Sim, sim. Você deu à luz ao seu filho, ele nasceu, e você precisou doá-lo. Só que você nunca esqueceu desse dia. Então eu queria que você contasse como foi o momento do parto, o que aconteceu depois e como é que você ficou depois desse momento tão dolorido. Meu parto foi um parto muito difícil, porque eu era muito mionzinha. Eu era muito pequena, não tinha estrutura nenhuma. Eu lembro que eu corria dentro do hospital, gritava, e eram os médicos correndo atrás de mim, eu correndo, e eles tentando me segurar, inclusive ela, porque ela era médica obstetra. Eu tive que tomar uma hack para poder ter, sei lá, forças, né? Quer dizer, que nem força eu tinha. E foi desse jeito, foi muito traumatizado, né, o parto. E aí ele acabou nascendo. Quando ele nasceu, você passou por esse parto que foi muito difícil. E aí você ainda ficou com seu bebê? 2 dias, ele devia amamentar 2 dias. Mas só que todo momento eu falava assim, não, vai acontecer um milagre que eu não vou, ele não vai. Na sua capacidade, maturidade, minha filha tem 12 anos, né? Não é uma adulta, não é uma criança, mas você é uma adolescente, no começo da adolescência. Você entendia aquilo que estava te acontecendo? Eu sou mãe, ou não? Parecia um filme. Como é que era a cena pra você? Eu fiquei apaixonada por ele. Eu só queria estar com ele. Eu não sabia, eu não ficava, o que vai acontecer? Eu ficava ali, eu falei, nossa, agora a gente tá junto, não vai ter nada que separe, ela vai voltar atrás. Jussara, eu sei que é muito difícil eu falar, mas a gente precisa contar aqui para as pessoas como é que foi. Você estava em casa, chegou uma família, Então, contextualiza essa cena pra gente. Quando eu saí do hospital com ela, eu saí com ele no colo. Na metade do caminho, que o Hospital São Paulo fica na Napoleão de Barro, no cruzamento da Borges Lagoa. Ali ela parou o carro, tomou o neném do meu braço e deu pra amiga. Eu só lembro ela indo e ela entrando na rua assim com ele no colo. A amiga estava no carro, estava a pé? Estava no carro junto com a gente. Era uma moça amiga dela? Ela parou o carro, pegou o menino dos meus braços e deu pra amiga. E a amiga levou. A pé? A pé. Aí foi noites assim terrível, porque eu sentia febre, eu tinha muito leite, meu peito doía, derramava leite, inchou, empedrou, tinha febre, calafrios, e ela só na injeção. Você tinha assistência médica? Eu sei que ela é obstetra, mas ela te levou para um hospital? Não, só dando injeção mesmo pro leite secar, dando injeção. E você perguntava, cadê meu filho? Perguntava, sempre perguntava. E um dia, já tinha passado um mês, eu falei pra ela, eu quero ver quem é que levou ele, me traga esse casal aqui pra mim contar, pra mim falar pra eles que eu tô doando, mas porque eu não posso, mas que cuide bem. Esse casal veio. Só que quando eu dei de frente com eles, eu fiquei intacta, assim, não conseguia falar. Um casal de brasileiros? O casal francês. Era um casal francês. Não falavam português? Não. E eu só chorei, eu olhava pra eles, só chorava. E eles, sem entender, foram embora e acabei não falando. Você acabou se estabelecendo em São Paulo, cresceu, virou mulher. Exato. Teve mais 2 filhos, inclusive um tá aqui hoje. E eles te ajudaram muito a seguir em frente. Sim. Um filho não anula o outro. E você sempre tinha lembrança daquele menino que saiu do seu ventre quando você tinha apenas 12 anos. Até que quando você fez 43 anos, você recebeu uma ligação inesperada. Então, depois que ele foi, que eu não consegui mais ter contato, essa médica tinha uma vizinha de frente e ela me perguntou, mas cadê o filho que você estava esperando? Eu falei, eu tive que dar. E foi quando essa vizinha falou, olha, ela fez errado, ela não devia ter feito isso com você. E aí eu fiquei revoltada, e teve essa época que comecei a ficar revoltada. E eu tomei remédio pra me suicidar, tentei me suicídio. Com quantos anos? Eu já tava terminando os 12 pros 13. Morando na casa dessa Morando moça? na casa dela. E aí ela me levou pro hospital, fiz lavagem, tudo, do estômago, tudo. E aí eu comecei a ficar com muita raiva dela, porque a vizinha começou a envenenar. Eu tentava relevar, e aí foi quando eu resolvi sair. Eu falei pra vizinha, você me aceita aqui na sua casa? Ela falou, aceito. Eu saí da casa dela e fui morar com essa vizinha. E aí comecei a trabalhar, né? Eu já tinha aprendido a cozinhar mais, eu comecei a passar roupa, cozinhar, fiquei por ali. E aí foi quando eu teve a ideia de falar, eu vou casar de novo, pra ter outro filho, pra seguir minha vida.
Aí fui morar com meu primeiro companheiro, Que fiquei... você conheceu aonde? Conheci lá aqui em São Paulo. Mas como? Eu fui numa festa, me apresentaram e a gente começou a namorar e eu falei, agora também eu vou me refazer agora, né? Só que eu ainda era nova, ainda era insegura, tinha muitas coisas para me acertar. Ele também era novo. Então você conheceu esse moço na balada e teve seu primeiro filho? Isso, Até... segundo, né, no caso. No caso, segundo, desculpa. Você ainda não tinha começado a estudar e nem... Só trabalhava? Tinha começado a estudar, só que eu parava muito, né? Tá. Eu não continuava. Então, essa relação com esse moço da balada que você teve seu segundo filho, acabou não dando certo? Eu fiquei 7 anos com ele. Então, deu certo por 7 anos? Isso. Você estava trabalhando, estudando um pouco, daí você conheceu outra pessoa? Aí fui morar sozinha com o meu filho. Eu tava com uns 18 para 19 anos. Você arrumou um outro emprego, continuou estudando e teve o terceiro filho, que é quem está aqui hoje. Isso. Porém, o que fez a gente se separar é que ele rejeitava o meu outro filho. Ah, não, aí não dá, né? E aí, com 2 filhos pequenos, separada então do segundo marido, você seguiu trabalhando? Segui trabalhando. O que você estava fazendo na época? Eu estava trabalhando como assessorista. E aí, o que aconteceu dos 25 até os 43, quando você recebeu essa ligação inesperada? O que aconteceu com a sua vida nesses 20 anos? Então, foi muito sofrido do mesmo jeito, né? Porque eu sempre me senti o cocô do cavalo. Assim, eu não fui criada para ser uma mulher forte, uma mulher corajosa. Você se tornou uma. Hoje sim. Hoje eu sou outra pessoa. Mas a vida inteira foi muito... Me sentia vítima, chorava por tudo. Bom, Jussara, você é humana. Você não teve amor materno, não teve amor paterno, foi abusada, teve um pai violento, você fez o melhor que você pôde, engravidou aos 12, você não tinha instrução acadêmica, nem instrução sexual, alguém que te orientasse para falar para tomar uma... Você fez o melhor que você pôde, você é uma sobrevivente, vamos dizer assim, né? Então, dos 25 aos 43, você foi trabalhando, estudando... E nunca esqueceu desse primeiro menino? Não. Você chegou a procurar? Cheguei. Como que você fazia as buscas? Teve uma vez que eu conversei com o Jordan. Eu falei, Jordan, pelo amor de Deus, me ajuda a achar seu irmão. Manda... Você com que idade eles tinham quando você contou pra eles que você tinha sido mãe aos 12? Já adulto, já. Já adulto. E eu falava, Jordan, ele falou, mãe, como que a gente vai fazer? Não sabe o nome. Não sabe nada. O país que mora. Então, nesses 20 anos, você ficou nessa busca inconsciente, seguindo, trabalhando para sustentar uma mulher de fibra. Você sempre sustentou teus filhos, criou eles. O que aconteceu quando você tinha 43 anos? Um mês antes de acontecer isso, eu estava trabalhando como babá folguista. E um final de semana eu estava trabalhando lá na Vila Nova Conceição e estava uma noite estrelada, a coisa mais linda. E eu saí com o cachorro da minha patroa para passear. E eu olhei pro céu, aquele céu estrelado. Eu falei, Senhor, meu filho tá um moço hoje, tá lindo. Ele deve estar... eu fiquei de terno e gravata. E eu peguei um Uber numa sexta-feira também. E nesse Uber eu tava cantando um louvor e eu comecei a chorar, toda emocionada. E parecia uma voz me falando assim no meu ouvido, eu vou te mostrar, vou te dar uma surpresa. Aí no domingo, umas amigas me convidaram para almoçar, para comemorar meu aniversário, num sítio lá em Arujá, que era comida caipira. Cara da riqueza. Que é o aniversário, né? Minha amiga merece. E aí eu tava me arrumei e fui pra esse almoço. Aí no caminho, meu telefone tocou. E uma moça falou, olha, oi Jussara, tudo bem? Sou Ana, sou de Brasília. E eu falei, não conheço uma Ana de Brasília. Aí desliguei. Eu falei, será que é porque eu tô devendo? Eu falei, meu Deus. De Brasília? Meu Deus. Eu falei, não vou ser presa. Não conheço nenhuma Ana de Brasília. Desliguei. Desligou. Aí ligou de novo. Eu falei, pronto, eu vou ser presa. É possível, devendo, Brasília, né? Aí eu falei, moça... sobre alguma cobrança, é porque hoje é meu aniversário. Ela falou, não, Jussara, você não me conhece, eu tô te ligando para fazer uma pergunta. Eu falei, tudo bem, né, pode perguntar. Ela falou, você teve um filho há 30 anos? Oi? Nossa. Aí comecei a me tremer, toda emocionada. Como assim, como você sabe? Ela só me responde. Eu falei, tive. E ela falou, você não deu o nome de Bruno? Eu falei, dei, como que você sabe? E ela falou, porque ele tá te procurando. Não. Foi.
Não é possível. Não é possível. Quem era ela e como ela sabia que o Bruno estava te procurando? Eles fizeram uma amizade pelo Facebook. Ana e Bruno. E Bruno. Como? Por quê? Ele é um rapaz muito curioso, né? Ele também devia estar... Bom, só um parênteses. Naquela ocasião da Jussara aniversariante aos 43, o Bruno já era um homem. Ele sabia da história real ou a família nunca contou? Contou. Sempre contou. Tá, então ele cresceu, quando ele cresceu ele soube que ele foi doado. Sim. Tá. Então ele também do lado de lá, curioso, começou a procurar. E como é que ele chegou no Facebook da Ana? Porque no Facebook você conhece todo mundo, né? Aí se apresentou, começou a conversar, fazer amizade. E ele falou, olha, eu nasci no Brasil, mas fui adotado bebê. E eu queria tanto encontrar com a minha mãe, queria tanto conhecer minha mãe. E aí ela falou, olha, eu posso tentar te ajudar. Como é que ele sabia seu nome, Jussara? Porque a médica, ela fez uma coisa muito boa. Dentre tudo de ruim, tudo, de teve dormir uma coisa no chão, boa. o que ela fez de bom? Ela me levou no cartório e falou, escolhe o nome que você gosta. E eu registrei, dei o nome que eu gostei, e dei meu... Bruno. Bruno. Ele tinha essa certidão? Os pais deram pra ele. Quando ele fez certa idade, ele falou, olha, esse aqui é o nome da sua mãe. Então a Ana conseguiu, né? O universo movimentou, ela fez a pesquisa, porque mulher quando quer, vira o FBI, né? Então ela conseguiu seu telefone. O que você fez a partir daí, Jussara? Daí eu não dormi mais, né? Não teve mais noite de sono, porque eu dormia e acordava achando que eu tava sonhando. E aí, o que você sempre sonhou estava prestes a acontecer. Você iria reencontrar o Bruno. Quantos anos depois? 30 anos. 30 anos depois. Eu quero saber como é que você reagiu. Você chegou a achar que isso pudesse ser armação ou mentira? Não. Não achou? Não. Então agora conta o que tá todo mundo esperando. Como é que foi o reencontro de vocês? Visto que ele mora em outro país, não falava português, você não fala francês, eu quero saber do primeiro contato até o reencontro. Quando ela falou comigo, falou, Jussara, a primeira coisa que tem que fazer é mandar uma foto sua, que ele tá alucinado pra ver seu rosto. Aí mandou uma foto dele. Você mandou pra Ana ou pra ele? Mandei pra Ana que e ela mandou pra ele. Quando ela mandou a foto, disse que ele ficou ali, ó. Vocês são parecidos? Demais. Né? E quando ela mandou a foto, ele de terno e gravata. Como você tinha imaginado? Olha que coisa. E eu fiquei assim, eu falei, não. E aí só chorava. Aí fiz a primeira ligação de vídeo, só que a gente falava muito por mímica, né? Porque ele não falava, nem eu. Aí ele falou, olha, eu vou estudar o português. Eu falo muitas línguas, menos o português, mas eu vou aprender pra gente se comunicar. Isso foi dia 2. Isso foi uma ligação com vídeo? Isso. Jussara, qual foi a primeira coisa que você falou na hora que você viu o vídeo? Que foi? Você lembra a primeira frase que você falou? O que você sentiu? A primeira coisa? Eu só chorava. E aí ele falando, eu quis sempre te encontrar. E aí mãe, quando ele falou mãe, aquilo ali, pronto. Meu Deus, esse homem me chamando de mãe. Como é que foi o momento do reencontro físico? Isso foi em 12 de junho, né? De 2016. Aí ele falou, julho, fim de julho eu tô no Brasil. Chegou no Brasil, aí mandava foto, tô chegando, tô saindo da Suíça, tô indo. E sempre se comunicando, eu não dormia. E aí cheguei no hotel, ele se hospedou no hotel na Paulista. E aí foi quando eu saí da salinha e ele tava na outra sala que a gente se encontrou. Meu Deus. E aí foi aquele abraço assim, aquela emoção, aquela coisa assim, meu Deus, eu vou abraçar ele. Eu peguei no colo, tava abraçando. Pegou no colo e 30 anos, você viu ele por 2 dias e 30 anos depois. E aí ele já sabia algumas palavras em português? Falava algumas palavras. Aí, e você só chorava? Só chorava. Aí sentou, ele trouxe o álbum de fotografia bebê. Ele falou, olha, eu fui muito amado, muito bem criado. Você foi a melhor coisa que pôde acontecer. Naquela ocasião a família sabia que ele estava vindo te encontrar, não se opuseram? Não. Ele conheceu os irmãos? Conheceu. Ele chegou a passar um tempo aqui com você no Brasil? Passou na minha casa. E você está falando de 2016? Isso. Então nós estamos em 2023, hoje o Bruno mora na Suíça, você já foi à Europa, quem quiser ver o Instagram da Jussara, tem altas fotos dela na Europa, você já foi visitar ele algumas vezes. Isso. Como é que é a relação de vocês hoje? É uma relação de amor, muito amor, uma coisa assim que é inexplicável, porque você passa a vida inteira sem um filho, 30 anos, de repente vai ver um homem, porque é um homem estranho, mas a conexão é tão forte
que é uma coisa assim que a gente não entende, o amor assim transborda, sabe assim, ele é muito educado. Jussara, hoje você trabalha? Trabalho. O que você faz? Eu sou cozinheira. Que linda, você trabalha. Então hoje a Jussara trouxe o Jordan, que é o filho dela. O Jordan estava trabalhando, contou pra gente. Quem puder ajudar, o seu outro filho trabalha? Trabalha. O que ele faz? Ele é Uber. Que legal, que mãe, olha. E o Jordan estava trabalhando numa agência de marketing. Então, se alguma agência de marketing estiver nos assistindo, alguém de alguma agência quiser dar uma chance pro Jordan, manda um direct no Instagram da Jussara, que a gente vai deixar aqui embaixo. Jussara, o que a Jussara de hoje, que está sentada aqui na minha frente, diria para a Jussara de 12 anos de idade quando descobriu que estava grávida? Eu diria para a Jussara, olha Jussara, seja forte, seja guerreira, lute, não desista, porque o melhor está por vir. Essa história, ela é muito impactante por diversos motivos. Pelo abandono inesperado, um bebê de berço abandonado pela mãe, um pai agressivo, alcoólatra, foi abusada. Você veio para São Paulo à revelia, dormia no chão, foi maltratada, tiraram seu filho à força. Você foi dando os revés na vida. Levantando. Eu tenho certeza que essas adversidades te tornaram uma mulher muito forte, né? Pensando nisso que eu falei. Qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Eu diria que a gente é guerreira. A lição de a mãe faz você ser uma leoa. Você defende, você é mãe, você ensina, você defende, mas se fizer coisa errada, você fez errado, vai pagar. Jussara, bom, primeiro eu queria te agradecer muito, já te falei aqui, fiquei louca com a tua história. Você é uma mulher de fibra, uma mulher com M maiúsculo. Obrigada. Você mostra e tá aqui para mostrar na prática que as adversidades da vida podem levar a gente para dois caminhos, o ruim e o bom. Seu programa vai ao ar no mês das mães, você é uma mãe com M maiúsculo, você tornou a tua dificuldade numa lição. Então, eu que agradeço. Boa sorte para você, para os teus Muito 3 obrigada. filhos, que todos continuem trilhando esse caminho de amor. Parabéns. Obrigada, Mariana. Continue sendo essa mulher guerreira. Tenho certeza que seus filhos têm muito orgulho de você. Feliz Dia das Mães e muito obrigada. Muito obrigada a você. Eu que agradeço o convite.